meditações com visualizações criativas. Essas sessões que a gente consegue fazer de entrar num estado de relaxamento e permitir que imagens apareçam na nossa cabeça ou mesmo induzir algumas imagens. Elas têm um potencial tão incrível de cura. Acho que era uma reportagem da BBC falando sobre os experimentos com psilocibina. Tá para ser aprovado pela FDA, talvez dentro de uns 2 anos ou 3 anos, ou quem sabe até no ano que vem, o uso farmacêutico de pílulas com psilocibina. E falava de um dos voluntários do programa, um militar nos Estados Unidos que estava com um transtorno de estresse pós-traumático, ele tinha visto os companheiros dele morrerem, depois disso ele se viciou em ópio, estava deprimido, com ideações suicidas. Daí ele foi fazer uma sessão de psilocibina e durante essa sessão ele teve imagens, visões de estar conversando com os amigos dele que morreram. Os amigos dele disseram que ele não estava fazendo certo, que ele não era responsável pela morte deles, que ele não podia ficar carregando essa culpa e que a melhor forma de honrá-los, honrar a morte deles, era tendo uma vida boa. Aí depois dessa uma sessão, esse soldado falou para os pesquisadores que ele não precisava mais nem do ópio, nem da psilocibina, que ele já sabia o que fazer da vida dele. Ele passou a viajar, acho que a última notícia que tinha dele era dele estar no Vietnã fazendo trabalhos voluntários, ajudando comunidades, e tinha uma foto dele com uma cara muito feliz. Esse potencial de coisas incríveis que podem acontecer em uma sessão com enteógenos, as pessoas também podem, durante suas meditações, talvez não de forma tão intensa assim, mas também não precisa ser uma coisa tão demorada. Eu tive umas experiências já de uma reconexão com um amor paternal, de curar a energia de rejeição. Eu falei disso num dos vídeos, vou colocar o link na descrição. E eu tô tão animada assim, porque acabei de ter uma notícia maravilhosa. Uma das pessoas com quem eu converso é um rapaz bem jovem, e que um tempo atrás ele me procurou, foi assim que a gente se conheceu, ele tava falando de questões de timidez, de se sentir feio, inseguro. E eu passei meus conselhos, ele seguiu as recomendações, fez terapia de selfies, lista de qualidades. E depois de um tempo, ele tava ali tão bonito, confiante, a ponto de poder levar um grande fora de uma garota e não se importar, não machucar, não doer. Daí agora, ele falou que ele finalmente tá se sentindo vivendo. Ele ainda não tá com uma namorada, mas falou que ele consegue conversar, se relacionar, se aproximar de um jeito que ele não conseguia antes. Mas daí teve uma garota com quem ele tava flertando e eles estão amigos, mas ele falou que ele sentiu que muitas vezes ele hesitou, que ele deveria ter sido mais ousado, mas ele não tinha coragem. E me perguntou o que ele poderia fazer sobre isso. Eu falei que essa insegurança de atuar geralmente está relacionada com tretas com o pai. Essa falta de confiança, falta de estrutura. Daí ele me falou que ele realmente tem muitos problemas com o pai, que ele apanhou do pai dele durante a vida toda. Acho que até hoje, de vez em quando, apanha. Que ele tinha muita raiva. E eu falei pra ele que eu sentia muito sobre isso, mas ao mesmo tempo eu tentei explicar que enquanto ele carregasse essa raiva, ele teria como se fosse uma falha na estrutura dele, nas raízes. Fica um lixo mental, ocupando tempo, energia e recursos que ele poderia estar usando para viver bem, para viver mais feliz. Eu falei, eu sei que o que o seu pai fez não foi certo, mas enquanto você ficar julgando, você vai ter vários atrasos na sua vida. Então ele se dispôs a trabalhar com essa raiva do pai, foi fazer meditação. Ele já meditava de vez em quando, mas falou que nunca de forma muito séria, mas depois dessas conversas comigo ele passou a meditar com muito mais frequência, afinco. E todas as meditações dele ele tinha visões incríveis, como se fossem trechos de um filme, assim. Ele tem umas visões muito mais nítidas que eu costumo ter nas minhas meditações. Eu falei pra ele, você é foda, você não imagina quanto é legal você tá tendo essas visões com tantos detalhes. Ele falou, nossa, eu não sabia, achava que isso era comum pra todo mundo. Eu falei, não, não é, você é uma pessoa cheia de dons e de recursos, você é bruxa também, pode investir nisso. Faz menos de um mês que ele tá nesses processos de meditar, ver imagens com o pai, ele me conta das visões, a gente faz interpretações juntos, tem algumas coisas que eu acrescento alguns textos para tentar ajudá-lo a ver de uma forma mais ampla, se afastar da raiva e do ressentimento. E uma das últimas visões, a meditação dele de ontem, antes de ontem, em vez da imagem de lodo, de névoa,
de coisas assustadoras, de floresta fechada que estava até agora, teve uma mudança e ele estava num cenário bonito, aberto, uma grama verde, um banco, um lago bonito. E tinha outros detalhes que também indicavam o quanto ele estava conseguindo se resolver dessa mágoa do pai. Eu dei a minha interpretação para ele daquilo que ele descreveu e ele falou que ele concordava comigo, que ele achava que estava resolvendo sim. E o mais importante, nas relações do cotidiano com o pai dele, ele falou que ele também sente o quanto ele tem se libertado da mágoa e da raiva. Que não é uma coisa que está 100% curada, mas ele percebe a diferença que é de semanas atrás, o quanto ele não fica mais com tanta raiva e jogando tanto o pai dele. Sabe, menos de um mês de meditação. Tá bom, eu sei que ele é uma pessoa super dedicada, com dons, mas é uma coisa que me deixa tão animada, porque às vezes a pessoa vai fazer anos de terapia e não consegue chegar nesse ponto de fazer as pazes com o pai, de perdoar um pai. Imagina, um pai violento que espancou, que bateu. E ele, com menos de um mês de meditação e visualizações, tá chegando nesse ponto. Eu sei que quando uma pessoa não consegue fazer as meditações, não é que ela é fraca, é que não chegou o momento dela. Mas eu compartilho essa história para dizer que vale muito a pena você fazer um esforço a mais. Se você estiver assim, pensando, será que eu faço, que eu não faço? Quer dizer que tem muitas histórias bonitas do que as pessoas conseguem nesse estado de relaxamento, em que deixa aparecer o inconsciente, construir imagens de cura. Você pode obter curas muito rápidas. Faz um esforço a mais, medita todos os dias, induza imagens de cura. Isso pode ter resultados incríveis muito rápido.